Olá, olá. Eu sou o Hélio Casagrande e você está no canal Pausa para Teologia. Nós estamos todos os dias fazendo uma devocional em um texto diferente das Escrituras. Nossa ideia é que ao decorrer do ano a gente consiga passar pelos principais trechos das Escrituras. Apesar de estar lendo toda a Bíblia em um ano, a gente vai estar refletindo um, dois ou mais capítulos aqui na nossa reflexão diária. E a nossa reflexão diária de hoje está baseada em Salmos 3 a 5. Mais especificamente, a gente vai estar conversando sobre o Salmo 3 e 4, que são salmos, como a gente vai ver, bem semelhantes. A gente vai ver várias semelhanças entre esses salmos. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu te convido a você manter aberto Salmo 3 e Salmo 4. Antes de mais nada, se você tem curtido as nossas reflexões, a nossa conversa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso canal aí, deixar os seus comentários para que a gente também possa interagir em cada reflexão. Salmos 3 e Salmos 4. Ambos os salmos são salmos que são parecidos. Antes de qualquer coisa, é sempre interessante, antes de nós lermos um texto bíblico, a gente se perguntar que tipo de texto é esse, qual é o seu gênero literário. Quando a gente fala de salmos, a gente está falando de um tipo de texto lírico, um tipo de texto poético, no qual o salmista, ou aquele que escreve, aquele que ora, ele recita esse salmo numa forma de oração, de cântico a Deus. Assim, o que a gente vai encontrar em quase todos os salmos são salmos recheados por sentimentos humanos, sentimentos de amor, sentimentos de graça, de gratidão, sentimentos de angústia, de injustiça, sentimentos de ira. Todos esses sentimentos são contemplados aqui nos salmos, e a gente vai ver então que o salmista ou os escritores dos salmos geralmente expressam o seu sentimento e a sua teologia por meio da sua oração e do seu cântico a Deus. Mais especificamente, a gente vai estar lidando aqui com dois salmos, Salmos 3 e Salmos 4, que podem ser considerados como salmo de lamento. Mas mesmo sendo considerado como salmo de lamentos, a gente vai ver que ambos possuem uma tonalidade parecida, no entanto, um enfoque diferente na sua teologia. O Salmos 3, o salmista começa ali orando a Deus, né? Alguns vão dizer que isso era uma espécie de canção que se fazia, porque há uma palavra, Selah, ali no hebraico, que dá essa indicação, 3 vezes é repetida aqui no Salmos 3, essa indicação de que pode ser um cântico que era entoado aqui. E aqui a gente tem um cântico de Davi, diz ali no subtítulo, né, da Nova Almeida Atualizada, que é um cântico de Davi, no qual quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. Nesse Salmo 3, então, a gente tem aqui Davi orando a Deus, justamente reclamando a Deus acerca dos seus inimigos, daqueles que estão perseguindo Davi. A gente vai ver aqui que o Salmo 3 e o Salmo 4, ambos possuem uma linguagem militar muito inclusa nos Salmos. Então você vai ver várias palavras aqui que tem uma tonalidade militar, como por exemplo o salmista fala que dos adversários, do inimigo, da proteção que é necessário, daqueles que se tomaram contra ele, que desferiram golpes nele, chama Deus como Deus da salvação, e aqui salvação não tem a ver com uma salvação no conceito neotestamentário, mas a salvação como uma libertação literal de uma situação de perigo iminente. Então aqui o salmista está rogando a Deus para que Deus os livre de seus inimigos, de seus adversários, daqueles que o perseguem, daqueles que estão contra a sua vida. E algo interessante que a gente vai ver aqui, perceber, tanto nos Salmos 3 e nos Salmos 4, é que, embora ambos comecem com um sentimento negativo,
O Salmos 3 começa com um sentimento de perseguição, um sentimento de alguém que precisa da proteção divina, o sentimento de alguém que precisa, que se sente, de certa forma, perseguido e que enfrenta um perigo iminente. No Salmos 4, a gente tem um sentimento de angústia e também de injustiça. É assim que ele começa o capítulo 4, né? O Salmos 4, dizendo: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia, tu me dás alívio. Né? Então a gente vê o salmista orando a partir de um sentimento de angústias. E ambos são sentimentos que fazem parte da existência humana. E é interessante aqui que o salmista ele vai colocar justamente esse sentimento, essa reflexão, depois a partir de uma perspectiva de confiança em Deus. Embora eu tenha sido perseguido por meus adversários, eu enfrento perigos iminentes, embora eu me sinto angustiado, Deus é colocado aqui como esse escudo protetor. Deus é colocado aqui como aquele a quem eu clamo e me responde, aquele o qual eu coloco a minha oração e a minha confiança. E ambos os salmos vão fazer aqui uma analogia bem interessante, que é a analogia de quando a pessoa vai dormir. Né? No Salmos 3, verso 5, ele diz assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque tu me sustentas. O mesmo acontece lá no verso 8, também do Salmos 4, onde diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Senhor, me faz repousar em lugar seguro. Né? É interessante então aqui que ambos colocam aqui a analogia do sono. E quem aqui já não se pegou perturbado por problemas, por aflições, por angústias, se sentindo injustiçado? E muitas vezes, na hora da noite, na hora que é para a gente descansar, na hora que para a gente colocar o nosso repouso em Deus, na hora que é para a gente revigorar as nossas forças, a gente perde o sono, a gente se angustia, a gente rola de um lado para o outro da cama e a gente não consegue desvencilhar daquele problema, daquele dia, daquela semana, daquele mês, daquele ano, daquilo que tem acontecido, que tem perturbado a nossa alma, seja em qualquer área da nossa existência. É sobre isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo justamente da presença divina, mesmo em meio a circunstâncias adversas, circunstâncias que são circunstâncias que podem tirar o nosso sono, podem tirar o nosso descanso, podem tirar a nossa paz, mas aqui o salmista, ele produz uma teologia de alguém que confia em Deus, alguém que, embora se sinta perseguido, se sinta injustiçado, se sinta em dor, ele consegue colocar toda a sua confiança, todo o seu amor, todo o seu lamento, tudo aquilo que ele está passando, a sua angústia diante da mão de Deus. E por isso, quando ele se deita em paz. A paz é o sentimento que circunda o seu coração. A paz é o sentimento que permeia a alma dessa pessoa, que coloca plenamente a confiança em Deus. Assim, o nosso desafio para os dias de hoje, no qual a gente vive hiperconectado com tudo que acontece na nossa vida, e que a gente tem dificuldade de à noite dormir, de ter paz no nosso coração, se desligar de todos os problemas, se desligar de tudo aquilo que aflige a nossa alma, é realmente depositar a nossa confiança em Deus. Hoje, a gente precisa confiar em meio às circunstâncias adversas, porque é isso que a palavra de Deus nos promete. A palavra de Deus não nos promete que a gente não passará por aflições ou por problemas, mas que no meio do problema, lá onde a gente se sente injustiçado, lá onde a gente vê aquelas pessoas que muitas vezes usam da corrupção para prosperar, lá onde a gente se percebe o nosso coração angustiado, lá onde as provações acontecem na nossa vida, é justamente lá que Deus se faz presente conosco, porque Ele é o Deus que está conosco. E é isso que os Salmos aqui 3 e 4 contempla a presença desse Senhor que é protetor, desse Senhor que me permite deitar e em paz descansar o meu coração nele, desse Senhor que me permite desfrutar da salvação, da libertação de tudo aquilo que aflige a minha alma,
que me permite ter alegria plena, contentamento naquilo que Ele produz no meu coração, que concede a paz e que me concede segurança em meio a tudo que eu tenho vivido. Que a gente possa, então, nesse dia, colocar a nossa plena confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco, aonde quer que nós estejamos, sejam nas boas circunstâncias daquilo que a gente considera como uma vida feliz, ou seja, na mais mísera vida que a gente pode pensar que a gente tem. Deus está conosco e é o nosso sustentador. Essa é a teologia que os Salmos 3 e Salmos 4 produz. Algo interessante aqui, e que eu ressalto mais uma vez, é que a gente possa voltar para aquela pergunta lá que eu fiz no início. Sempre que a gente for interpretar um texto, ler um texto das Escrituras, é importante que a gente se pergunte ao texto que tipo de texto é esse. Que tipo de texto é esse texto que eu estou lendo? Qual é o seu gênero literário? O que esse texto, quais são as informações que esse texto me traz? Qual é o sentido que esse texto me traz? Quais são os sentimentos? O que o texto quer me fazer sentir? Quais os sentimentos que ele quer produzir no coração do leitor? Quais são as ações que o texto quer que eu faça? E por isso, cada texto vai ter as suas especificidades. Seja um texto narrativo, seja um texto poético, seja um salmo, seja um texto de exortação, seja um mandamento, seja o que for. Cada texto vai ter as suas especificidades e é importante que a gente então se atente para o seu gênero literário, para que a gente consiga aprender e saber ler as Escrituras dentro do seu arcabouço daquilo que o próprio texto concede. Porque é no sentido do texto, na sua intenção, naquilo que o texto produz, que a gente consegue, então, transportar esse próprio sentido para a nossa própria vivência. E é isso que a gente aprende aqui, Salmos 3 e 4, que meio às tribulações, ao sofrimento, ao sentimento de injustiça, ao sentimento de perseguição, Deus é um Deus presente, é o nosso protetor, é a nossa segurança, é o Deus que está conosco. Se você tem curtido essas reflexões, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal, curta, deixe seus comentários, deixe as suas perguntas, compartilhe com outras pessoas para que assim a gente possa transportar e compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida.